Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja dentro do seu coração. Graças a Deus pela nossa vida, por mais esse dia. Hoje estamos aqui nesse quadro que é feito por vocês, tirando dúvidas, e vamos responder uma pergunta que é um daqueles assuntos, que é uma dúvida geral de muitos, e outras pessoas não entendem essa dúvida aqui, que é o seguinte: por que o cristão, ou como muitos chamam a gente de crente, não bebe bebida alcoólica, ou aqui nesse caso vinho? Se Jesus, o próprio Jesus fez um milagre com vinho, se diversos personagens bíblicos do Velho e do Novo Testamento tomaram vinho, então por que a gente diz que é errado tomar vinho ou qualquer outra bebida alcoólica? Então a nossa pergunta de hoje é essa: o cristão pode beber vinho? Então, essa é uma pergunta que causa bastante divisão, nas opiniões. Você vai encontrar pastores que provavelmente vão dizer que pode beber e até que eles mesmos bebem. Mas a gente tem que ver o que a Bíblia fala, Então, veja só, Provérbios capítulo 20, versículo 1, nos diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então a Bíblia também, ela não tem assim, nenhum versículo proibindo, não vai tomar vinho. Não. Mas ela nos orienta que quem se deixa vencer pelo vinho, pela bebida forte, não é sábio. Então aqui já dá de ver que não é um ponto a favor para que se possa tomar vinho, Aí tem aqueles que dizem assim: não, mas beber moderadamente ou beber socialmente. Mas veja só, a Bíblia também nos diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa muitas vezes pode começar bebendo socialmente, toma uma tacinha de vinho, de repente toma um copo de uísque, porque estamos falando também de bebida forte. De repente toma uma latinha de cerveja, mas de uma latinha de cerveja já passa para duas, de duas para três, conforme os dias vão passando. De um copo de uísque, de repente já pode tomar meio litro, Isso acontece. De uma taça de vinho pode tomar o vinho todo. Então, esse início do socialmente e do moderadamente é muito perigoso, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se a pessoa acha, posso beber, como eu gosto sempre de falar, você pode tudo, Deus não te proíbe. Você pode beber? Pode beber. Mas será que você deve? Porque um abismo chama outro abismo. O que significa isso? Um pecado chama outro pecado. De uma tacinha de vinho, você pode se tornar um alcoólatra. Então, nós entendemos que a Bíblia nos repreende contra, não nos proíbe, mas nos ensina que não devemos beber. No mesmo Provérbios 21, 17, agora, diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O que significa isso? Que aquele que exagera no vinho, e aqui fala também do azeite, então está colocando junto vinho e azeite, está colocando no mesmo nível, tanto bebedeira quanto glutonaria. Beber demais ou comer demais também é pecado. Então a Bíblia nos orienta que nós devemos controlar o nosso organismo. Por quê? Porque é pecado, vai nos levar a alguma coisa muito séria, muito grave, contra o nosso próprio corpo e também contra o espírito, porque vai nos afastar de Deus. Também, Provérbios 23, 20 e 21, também nos repreende, olha só, diz assim: porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem.
Então, nós podemos ver aqui, eu não li o 20, desculpe, diz assim, não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então, não são apenas esses versículos, tem muitos outros versículos na Bíblia que nos orientam a não tomar vinho nem bebida forte, porque vai nos levar a um perigo. Esse perigo, provavelmente, né, contra o nosso próprio organismo, que vamos perder o domínio e vamos nos tornar viciados. E também eu poderia citar aqui, não vou estar lendo, mas Jeremias 35 fala a respeito dos recabitas, que era um povo que não bebia de jeito nenhum, que Deus mandou até o profeta levá-los a uma sala cheia de vinho e disse, tome. E eles disseram, não vamos tomar, porque o nosso pai nos ensinou que nunca deveríamos tomar vinho. Então, a fidelidade, né? A fidelidade, aqui eles estavam sendo fiéis aos seus pais, que ensinaram isso para eles, e também a Deus. Então, se Deus nos orienta que não é bom, por que eu vou fazer? Mas a Bíblia não proíbe, mas orienta que não deve ser feito. E alguns daí chegam e dizem assim, mas o próprio Jesus, né, como o Felipe falou no início, o próprio Jesus tomava vinho, porque tanto a ceia que ele celebrou, né, com os discípulos, ele tomou o cálice de vinho. Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que, para o judeu, tanto na ceia, né, não podia ter nada fermentado. Então, assim, nem o pão podia ser fermentado. Tinha de ser pão asmo, quer dizer, sem fermento. E então, esse vinho que Jesus tomou, e o vinho que a Bíblia nos fala, muitos vão discordar disso que eu estou falando, mas a Bíblia várias vezes repete, né, a palavra mosto. Então, o vinho que Jesus bebia era esse, o mosto. O que é mosto? O mosto é o suco, né? Quando a uva era espremida para escorrer o seu suco, então era esse suco da uva antes de ser fermentado. Aí as pessoas podem dizer, mas logo depois, né, que a uva é espremida, logo começa o processo de fermentação. Se tomar alguns cuidados, não. E nos tempos bíblicos eles faziam isso, eles prensavam então as uvas, né, escorria o suco, e eles mantinham então esse suco, esse mosto, que antes de fermentar a uva então se chama mosto. Esse mosto então eles colocavam em ânforas, que são ânforas, são jarros de cerâmica. Eles colocavam ali esse suco antes de fermentar, que então ainda era o mosto, tampavam bem essas ânforas, né, esses vasos de cerâmica, e deixavam mergulhada em água fria. Então o mosto não fermentava, e aí não se tornava alcoólico. Então, para o Senhor Jesus ter tomado esse suco aqui, esse vinho, desculpe, porque a Bíblia não vai estar fazendo diferença, né? Ela não ia estar falando suco fermentado antes de fermentar. Mas aqui, então, nós podemos entender, quando a Bíblia fala vinho, que era o mosto, o suco da uva, antes da fermentação. Porque até para você entender, tinha uma época, e ainda é praticado isso em Israel, que nas casas não pode ter fermento. Na casa do povo judeu, em uma determinada época do ano, não pode ter fermento, né? Então, se não pode nem ter o fermento sem usar dentro de casa, do que dirá alguma coisa fermentada, e Jesus então nunca iria participar da ceia usando fermento, porque era proibido e ele cumpriu toda a lei. Então, nós entendemos isso, né? Então, o que Jesus usou na ceia foi mosto, que é um vinho novo retirado do lagar, né? Ou seja, da onde as uvas são preparadas, é um suco de uva frescas que não tenha passado pelo processo de fermentação. Então, as pessoas que usam esse argumento é porque não conhecem essa explicação aqui a respeito do vinho que Jesus tomou. E então você
pode dizer, tá, mas então eu não entendi, eu posso beber ou não? Poder você pode, mas eu acho que você não deve. Porque a Bíblia, em vários versículos, nos adverte que aquele que se deixa dominar por bebida forte e por vinho não é sábio. Então aqui eu acho que já não precisa nem ir muito longe na explicação, porque a Bíblia várias vezes também nos diz que nós temos que ser sábios. Então, se eu sou sábia, se você é sábio, você vai evitar qualquer tipo de bebida que te tire o teu consciente, porque a Bíblia diz também que nós temos que ser sóbrios. E ser sóbrios é não estar embriagado. É isso aí, gente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu agradeço você aí que participou com a gente. Esse assunto aqui é um assunto bem polêmico. É uma dúvida de várias pessoas, né? É daqueles assuntos que gera muita dúvida. E concordando ou não, né, eu agradeço você que ficou aqui, que você que assistiu esse vídeo até o fim. Convido você a deixar o seu curtir, o seu joinha aqui. Vai estar levando esse vídeo mais longe. Eu também convido você a conhecer o nosso conteúdo. Basta você entrar aqui, ó. Entra aqui, clica aqui e você pode se inscrever, é gratuito, e ver todos os outros vídeos. Agradeço por você ter assistido até o final. Deus te abençoe.